Queridos irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais uma reunião, fazendo de início o nosso momento de reflexão e a nossa prece. Logo depois, nosso irmão José Manuel fará o estudo da noite de hoje. Agradecemos, mestre querido, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Pedimos, mestre, para que possamos ser auxiliados, aprendendo um pouco mais da tua doutrina, que possamos assim nos elevarmos em direção à verdade, à vida espiritual, auxiliados por esses irmãos da pátria espiritual, trabalhadores desta casa que aqui sempre vêm. Agradecemos, mestre Jesus, a oportunidade mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. José Manuel disse para mim que ele foi pego agora 20 minutos atrás, na pressa. E ele disse assim, não sei o que eu vou falar. Mentirinha, né? Porque vai ser muito bem intuído e nós vamos ter uma palestra de primeira, né, Zé? Queridos irmãos, muito boa noite. Não, realmente eu não planejei, não sei o que eu vou falar. Realmente, quando a gente está programado para fazer a palestra, você tem mais ou menos um tema. Hoje eu vim sem tema. Estava até pedindo uma sugestão. Alguém tem uma sugestão? Mas sempre tem assunto, sempre tem assunto. Por exemplo, é só eu lembrar do que eu estava vendo na televisão ontem e hoje a respeito de religião, para a gente se horrorizar e ficar aí cheio de motivos para falar sobre o caos que predomina na humanidade em matéria de religião. As religiões estão cada vez mais prostituídas, estão cada vez mais desacreditadas, estão cada vez mais virando mercado, virando meros interesses de grupos e de pessoas, a ponto de perderem totalmente o pudor nessa caça do dinheiro, na caça da riqueza, do poder, nos planejamentos para tomar o governo. Há um planejamento, tem até uma matéria no jornal, acho que é a Folha de São Paulo, em que um pastor está sendo acusado de herege, porque ele está meio rebelado com isso, porque ele denunciou um plano dos evangélicos para assumirem o governo, e ele diz, Deus nos livre de um governo evangélico. Então eles estão sacrificando o pastor, que saiu uma manchete na Folha de São Paulo, parece, sobre o pastor herege. Então vejam, nós, humanidade, nós vivemos num conflito permanente por falta de orientação e também pelas nossas inferioridades, que nos levam, como eu sempre digo aqui, mais para o cheiro do frango assado do que do perfume das rosas. São coisas mais sutis, mais etéreas. Nós somos mais agarrados nas coisas materiais, que nos encantam mais facilmente, do que as coisas espirituais. Então as pessoas normalmente só lembram de Deus, só lembram das coisas, dos valores espirituais, quando elas estão em dificuldade. Quando estão em dificuldade. Se tem muita saúde, muito dinheiro e está tudo bem, não querem saber nem do próximo, nem da catástrofe, não querem saber de se preocupar com virtudes, não quer, porque normalmente se deixa levar pelo dinheiro, pela fama e pelo poder. Quando nós já reencarnamos no planeta, vejam, isso já é um sistema montado. Quando nós já reencarnamos, e já desde pequenininho, já no bercinho, quando nós estamos no bercinho, a gente já está escutando coisas ali. Ah, esse vai se dar bem na vida. Olha, ele tem um pé de rico, ou ele tem uma mão de pianista, ele tem uma mão de presidente, uma cabeça de presidente. Os planos já estão feitos. Ele vai crescer, vai estudar bastante, para ele poder fazer um curso de uma profissão que dê dinheiro, para ele ganhar muito dinheiro e ele ser famoso e, quem sabe, poderoso. Nós já somos, no planeta, engessados em relação a isso. O esquema já está montado. O esquema já está montado. Quando nós, espíritos, viemos para cá, nós já mergulhamos nesse processo de dificuldades, de nos detectarmos como indivíduo, como espírito, e fazer a nossa parte em termos de enriquecer o próprio ser, para nós adquirirmos condições, mesmo num planeta inferior como esse, mesmo um planeta bruto, rochoso, material como esse, nós, apesar de tudo isso, nós enriquecermos as nossas almas, ou seja, o nosso próprio ser, que é o espírito, que somos nós verdadeiramente,
indestrutíveis, que vamos passar dessa para outras e desse mundo aqui para outros também. Mas o engessamento aqui, os padrões são muito fortes e são muito adequados ao planeta e aos espíritos que vêm aqui. Porque, como eu disse, pelas nossas inferioridades, pelo nosso agarramento, pelo nosso egoísmo, nós nos agarramos mais ao mundo do que tentamos nos libertar dele. E a virtude e o caminho certo está em nós tentarmos nos libertar dele. Nós temos que ter o mínimo de exigências materiais possíveis na vida. Nós temos que aprender a viver sem as coisas materiais. Nós temos que treinar, exercitar isso. Esses dias eu vi uma pessoa reclamando porque não podia comprar uma determinada bugiganga lá, uma bobagem. Que absolutamente ela não precisava daquilo. Até esses dias também me telefonou uma pessoa amiga de casa, falando assim, olha, tem uma promoção de tênis aí numa loja, nem sei aonde, mas tem uma promoção, tem tênis de R$600, está sendo vendido por 300 ou 400. Eu falei, eu não preciso, eu tenho. Não, mas você anda, você caminha, então vai lá. Eu falei, não, mas eu já tenho, eu tenho até 2 pares, não preciso de 2, eu só ando com 1. Então eu não preciso. Não, mas compra. Aí entra aquela história do cartão de crédito, que é um instrumento para quem não tem o dinheiro comprar o que não precisa. Você vai com aquela porcaria numa loja, você não tem o dinheiro. Mas eles lá vão te vender em 10 parcelas sem juro. Como são 10 vezes, Aurim, sem juro? Cara, pô, 10 sem juro, 10 vezes sem juro. Ele não está precisando do bagulho, mas ele compra. Compra, porque é para pagar em 10 vezes sem juro. E ele não tem o dinheiro, mas tem o raio do cartão de crédito. Então veja, nós vivemos num esquema. Eu hoje ia para casa, estava parado no sinal, olhando as pessoas passando, uns atravessando, outros parados, outros no carro do lado. E eu aí penso, o que todos estão pensando? Qual é a intenção de todos, de um modo geral? É o padrão do planeta. Eles estão ali dirigindo, ou andando, indo para casa, vão arrematar o que tiver, uns vão para a faculdade, vão estudar, outros vão ver novela, outros vão dormir mais cedo, porque tem que levantar cedo para amanhã trabalhar, para conseguir comprar, trocar de carro, comprar um carro novo, para conseguir mudar de apartamento, para conseguir comprar mais isso, mais aquilo, e viajar, ir para Paris, ir a Nova York, e não sei o quê. É uma ilusão. Isso tudo não soma praticamente nada ao espírito. Porque eu já disse para vocês aqui, para ser feliz você não precisa ir a Paris. Para ser feliz você não precisa ir ao Canadá. Para ser feliz você precisa se conhecer, se entender e começar a trabalhar a si próprio. Se você não consegue perdoar, você não vai ser feliz enquanto não conseguir perdoar. Se você não consegue se desapegar das coisas materiais, você não vai ser feliz enquanto não se desapegar, porque o seu apego vai fazer você sofrer e o sofrimento vai tirar a chance de você ser feliz. Eu não estou pregando com isso que nós sejamos pobres e miseráveis, que nós passemos fome e necessidade, mas quem sabe que um dia a gente venha até passar fome, ter que passar fome. E nós vamos fazer o que senão? Nos adaptar a comer menos, nos adaptar a vestir menos, nos adaptar a fazer tudo 1/10 ou às vezes 1/100 do que nós estamos habituados a fazer. Sempre compreendendo que tudo isso de gastar mais, comprar mais, são coisas que só têm valor no mundo, só valem relativamente em termos materiais, mas não tem valor sobre as pessoas. O valor sobre nós de tudo isso é a escravidão. Kardec perguntou qual é o efeito da matéria para o espírito. Aí eles responderam, o espírito, a matéria escraviza o espírito. Nós ficamos escravos presos à matéria. Então o alerta da doutrina espírita é para que a gente se entenda, é para que a gente se domine, para que a gente tenha a rédea da nossa própria vida e para que a gente não sofra por bobagem, para que a gente não se iluda com bobagens do mundo. Eu estava conversando com um empresário agora, semana passada, deve ter umas 1 ou 2 semanas, e ele está muito bem materialmente falando. Nós estudamos juntos e ele estava falando, olha, quando a gente passa dos 60, a gente começa a observar que nós mudamos os valores da vida.
Nós mudamos muito o conceito que a gente faz sobre as coisas. Então ele estava falando, eu paro para ver uma árvore, uma planta, eu paro para ver um animal, eu paro para ver uma flor. Então isso para mim é que começa a ter valor agora. Ele falou, olha, isso agora começou a ter valor para mim. Porque já se desgastou no mundo com as coisas do mundo, então começa a observar num período em que já está saindo da vida para outra dimensão, aí a gente começa a cair na realidade. Mas é preciso que o sofrimento, é preciso que as experiências, é preciso que os problemas aconteçam para nós testarmos a nossa capacidade de reagir diante de tudo isso. Ninguém precisa ser infeliz porque não tem carro, porque não tem casa própria. Ninguém precisa ser infeliz porque não está podendo viajar todo ano, ou tem 10 anos, ou 20 anos, ou nunca viajou. Nós todos temos que cair na realidade que o Espiritismo adianta para a gente. O Espiritismo facilita muito. Kardec perguntou aos Espíritos assim, conhecimento do Espiritismo resolve o problema? Não, não resolve o problema. Em outras palavras, a questão é essa. Resolve o problema do homem? Não, não resolve. Ele instrui, mas, disseram eles, ele adianta muito em termos de já vocês saberem antecipadamente as coisas que acontecem, como as coisas são. Mas o que importa mesmo, continua os Espíritos dizendo, é a pureza de consciência que vocês conseguirem realizar, que vocês conseguirem conquistar. Então nós não seremos nunca julgados, é claro, vocês já sabem disso, pelas coisas que nós temos, mas sim pelas coisas que nós formos, por aquilo que nós conseguimos ser. Então, no planeta Terra, nós, espíritos imperfeitos, temos muita dificuldade, muita dificuldade. Às vezes a gente até resolve que vai perdoar, perdoa mais ou menos, mas daqui a pouco a gente larga isso para lá, é igual dieta. Você promete que vai fazer dieta, está precisando perder uns 10 quilos, vai fazer dieta, aí começa a fazer o resto da dieta, aí emagrece os 10 quilos, passa 3 meses, 4 meses, às vezes nem tanto, dali a pouco começa a relaxar, aí começa a soltar, dali a pouco você já está com 10 ou 11 ou 12 quilos, volta aquilo que era, porque são coisas que dependem de vigilância. Lembra que Jesus falou, não adianta orar, tem que orar e vigiar. Você tem que pedir e se policiar. Não adianta a gente vir ao centro simplesmente e receber o passe. Nós temos que aproveitar, vindo ao centro, recebendo o passe, nós temos que aproveitar para quando sairmos daqui, sairmos com a intenção e com a vontade de mudar, melhorar. Não para que o centro saiba, não para que a gente aqui tome conhecimento, mas é uma questão de esclarecimento pessoal de cada um. E aí vocês vão e fazem, nós vamos e fazemos, devemos ir e fazer. Se não conseguirmos ainda, vamos continuar lutando contra as nossas tendências materiais, contra as nossas tendências pelo mundo, vamos continuar lutando contra elas. No Espiritismo, nós somos alertados em relação a isso. Eu digo no Espiritismo porque na maioria das outras religiões, o apelo é ao contrário. O apelo é de que você seja rica e abundantemente favorecido. Esse rica e abundantemente é para você ganhar, lutar para ganhar muito, para levar muito também para a igreja. Eu vi num culto desses agora uma mulher falando num dessas declarações de milagres que eles vendem muito, que ela apanhou na igreja duas cachos de uva. É um cachinho de uva, pelo que ela explicou, é quase que um cofrinho, né? Mas em forma de cacho de uva, que eles devem ter tido lá uma explicação para aquilo, pela prosperidade, algumas dessas coisas assim, para encantar as pessoas. Então ela disse que tinha tanta certeza que ela ia vender os 3 terrenos, que ela queria vender e queria que o pastor pusesse a mão nos documentos para que a transação se realizasse, e o pastor botou a mão nos documentos e ela vendeu os terrenos. Ela disse que, olha, a sorte é que ela tinha levado 2 cachos daquele para botar o dinheiro dentro do dízimo, dinheiro da igreja. Ela disse que chegou até a rasgar uma nota de tanto que teve que apertar para encaixar, mas felizmente ela tinha levado 2 cachos. Eu não sei como é que o pastor não perguntou, não quer levar mais 2 ou mais 3, mais 4 para encher. É isso, é uma imoralidade e nós não podemos cair nessa, Uma vez disseram para mim, o espiritismo não está com nada, não tem nem 1% de espíritas no mundo. Ótimo, isso é um sinal vantajoso para o espiritismo,
Porque a culpa do mundo estar desgraçado do jeito que está não é do Espiritismo. Se ele só tem 1% e não mudou nada ainda, é porque só tem 1%. A culpa é dos que estão com 90% do domínio. E diga-se de passagem, já estão perdendo esses 90%. Dizem os espíritos assim, Kardec perguntou, o espiritismo vai predominar no mundo ou vai ficar aí com uma meia dúzia de pessoas? Ele disse, não, vai predominar. Sabe por quê? Disseram eles. Porque o espiritismo está na natureza. O espiritismo é a regra de Deus. E todos, à medida que vão aprendendo, vão evoluindo, vão estudando, vão pesquisando, vão detectando, vão encontrando o espiritismo. O espiritismo não é uma formalidade, é uma realidade universal. Porém, eles disseram, os espíritos, o espiritismo vai encontrar muita resistência ainda contra o orgulho, contra o amor próprio, contra os interesses pessoais ou de grupos, mas todos eles terão que se curvar à lógica das regras de Deus, sob pena de se tornarem ridículos. Então eu não vejo a explosão religiosa, como nós estamos vendo aí, em todos os meios de comunicação, eu não vejo isso com nenhuma preocupação. Ao contrário, eu fico satisfeito com isso. Quanto mais eles estiverem se expondo, mais eles estarão se queimando, mais eles estarão levando para o confronto da razão com o fanatismo e com a ignorância as suas doutrinas. Está aqui escrito, se tornarão ridículos os que tentarem contestar, os que insistirem em contestar os princípios e as revelações trazidas pelos espíritos e que estão contidas na doutrina espírita. Então eu acho interessante, eu acho muito interessante. Quanto mais se expõe, mais eles vão se queimando. Tem pesquisas aí feitas, e eu tenho essas revistas e esses trabalhos lá, que de vez em quando eu mostro na televisão, dizendo que Leonardo Boff já disse isso, à medida que os católicos estudam, eles começam a sair da igreja, começam a largar o catolicismo de lado. E à medida que todos os outros estudam também, eles começam a largar as suas religiões. Essas religiões predominantes começam a largar isso de lado. Porque a inteligência leva o homem a buscar Deus de uma forma diferente. Observaram no Japão o que aconteceu agora, essa semana foi noticiado no mundo inteiro? Eles acharam lá daqueles escombros do terremoto e da tsunami, eles acharam quase 100 milhões de reais entre dinheiro, em carteiras, em cofres, barras de ouro, joias. Eles acharam em torno de 100 milhões de reais. Devolveram esses 100 milhões de reais para as autoridades japonesas, que já fizeram isso chegar aos seus donos, 96% disso, só faltavam em torno de 4% para encontrar os verdadeiros donos, os seus donos, para devolver o dinheiro. Olha a diferença. No meu sítio aqui no Campo do Coelho, enquanto os meus vizinhos estavam socorrendo os meus caseiros, o pessoal que estava lá debaixo da lama, tinham outros vizinhos, entre aspas, mais de cima, que estavam socorrendo os meus bens e levaram para eles celas, ferramentas, máquinas e etc. Não levaram. Vejam a diferença da educação, do intelecto, que faz o espírito conhecer melhor e poder avaliar melhor entre o bem e o mal, e o osquindô de países como o Brasil, por exemplo, em que predomina a ignorância e, consequentemente, predominam essas religiões que estão atrás de dinheiro, fama e poder. Vejam na Índia, está havendo uma revolução na Índia agora por corrupção. Mas por quê? Um país pobre e miserável era para não ser corrupto, era para ser mais fraterno. Mas é pobre e miserável, cheio de habitantes, de espíritos oriundos da corrupção, muitas vezes dos países ricos, que para lá estão reencarnando, para passarem por aquelas provas da miséria e do sofrimento, mas continuam sendo espíritos corruptos, continuam pretendendo o sucesso da corrupção para que eles se locompletem, para que eles consigam também uma teta. Essa é a tese, e tenham certeza disso. Friburgo passou por uma tragédia.
podem apostar que os próximos governos de Friburgo serão ainda piores do que os atuais, normalmente. Porque as ilusões do povo ignorante continuam sendo as mesmas. Todo mundo querendo levar vantagem. E nesse todo mundo querendo levar vantagem, acaba se votando naqueles que oferecem vantagens. E que depois de eleito não dão vantagem para ninguém, cada um por si e o resto que se dane. Nós temos que pensar diferente. Enquanto a humanidade, enquanto um número cada vez maior não começar a pensar em ser solidário, em estar no mundo para ser útil a si e ao próximo e à sociedade em que vive, enquanto nós não tirarmos de cabeça o nosso olho grande, ou o nosso querer mais e mais e mais e mais, nós não vamos fazer parte desse processo de evolução de que nós já poderíamos estar fazendo parte como integrantes, não como espíritos em provas e expiações, mas espíritos já em missões. O conhecimento do Espiritismo nos induz a isso, a nós sermos diferentes, a nós sermos simples e nós divulgarmos, nós expandirmos esses conhecimentos para que um número cada vez maior de pessoas também pensem dessa forma, também entendam dessa forma, mas com uma lógica de inteligência, de raciocínio, e não porque nós estamos simplesmente falando. É a lógica aristotélica, que a minha neta hoje telefonou para mim: vô, o que é a lógica aristotélica? Eu falei, pergunta ao Google, não é? Agora tudo pergunta ao Google. Quando você se desencontra da mulher e a mulher sumiu, eu falei isso ontem aqui, né? Eu me desencontro da Ângela, pergunta ao Google, entra lá, pergunta ao Google, onde está a Ângela? Aí vamos dizer, a Ângela está na rodoviária ou está em tal lugar. Pergunta ao Google, tudo que você perguntar ele vai responder. Então a lógica aristotélica é a lógica do Espiritismo também. São premissas verdadeiras que dão consequências e resultados verdadeiros. Se, por exemplo, alguém vier discutir com você, conversar, trocar ideias sobre Deus, e esse alguém não aceitar a reencarnação, as consequências dessa conversa não vão ser verdadeiras. Porque tem uma premissa falsa nisso aí, faltou reencarnação. Nós temos, olha, o Espiritismo apresenta Deus, se escrevesse, é porque ficou sem tampa, seca. Mas o Espiritismo apresenta Deus, olha que bonito, Deus como primeiro princípio básico. Apresenta como segundo a alma imortal, que a gente pode entender esse imortal como indestrutível, porque na realidade mortal é o que tem vida e não simplesmente o que existe, indestrutível. Aí a lógica da conclusão verdadeira vem depois, vem aqui, ó, terceiro, a reencarnação. Sem a reencarnação deixa de ter lógica a existência de um Deus perfeito que cria uma alma imortal sem lhe dar a oportunidade de reencarnação, através de várias oportunidades de vida, de exercício das suas faculdades, para ela se desenvolver. Então, olha a lógica que os princípios espíritas colocam na ideia de Deus e da alma imortal. A reencarnação, os mundos habitados. Vejam que não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica você admitir o universo com terra, somente a terra habitada. Isso não tem lógica. Isso não faz sentido. A conclusão a respeito de um Deus perfeito não vai fechar se você eliminar esse princípio. Não vai fechar se você eliminar esse princípio. Então, a lógica entre os dois princípios que as religiões pregam, com aquela consequência que não é verdadeira de céu e inferno, como sendo a fatalidade do resultado, não fecha. O Espiritismo veio para fechar isso, para colocar a lógica na existência de Deus, na nossa fé, que deva ser raciocinada, que tem que ser inteligente. Eu fico bobo
quando mostram as pessoas nas igrejas que vendem os seus milagres aí, à torto e à direita, aqui quando passa assim mostrando aquelas pessoas ali, todas pagando para ter os seus benefícios, fazendo como se fosse uma previdência social, como se fosse um plano de saúde, pagando para ter os seus benefícios perante Deus. Uma falta de lógica, uma falta de sensatez, uma falta de raciocínio. Se você, o espírita, quem conhece o espiritismo, é levado a aceitar um Deus inteligência suprema, e não um tirano, um cruel, um vingativo, um maldoso, um capcioso. É o que eles fazem de Deus, é o que nós aceitávamos no passado e o que vem sendo apregoado e o que vem sendo mantido ainda como a fé do mundo. Essa fé que não resiste à lógica, que não resiste ao questionamento, que não resiste ao bom senso. Então nós espíritas temos que ter esse sentido de justiça de Deus, de perfeição de Deus, derramando isso sobre nossas vidas para nós fazermos isso funcionar. Para nós fazermos isso funcionar. Nós não precisamos nem vir ao centro. Nós temos que ter essa concepção, esse entendimento. Nós temos que ir conhecendo mais, estudando o Livro dos Espíritos, que quase todos vocês, normalmente, agora todo mundo aqui no Friburguense já tem, mas estudando o Livro dos Espíritos, não para serem seguidores do Centro Espírita Friburguense, do Zé Manel, do Abel, não. Mas para vocês saberem, para nós todos sabermos, para nós termos a nossa segurança de vida, é o que vocês têm que ter e eu também. Nós temos que ter segurança. Nós não podemos estar amedrontados por igrejas ou por propagandas que a gente vê na televisão. Nós temos que saber que esse planeta, por exemplo, que está em processo de transformação, pode passar por uma série de cataclismos, como esses que nós passamos aqui, como essa apreensão que nós estamos aí alimentando para as próximas chuvas, para os próximos temporais, que vão nos pegar de uma forma muito mais fragilizada e, consequentemente, com possibilidades de trazer novos e grandes problemas. Nós temos que, como espírito encarnado aqui, entender e aceitar isso. Nós fazemos parte disso. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque essa fase por que passamos como espírito, ela nos oferece esse palco, esse panorama para nós vivermos. E nós temos que ser espertos, nós temos que saber lidar com isso e saber até morrer nisso. Quem sabe quantos de nós aqui poderia passar pela morte nos próximos temporais? A maioria dos que passaram não imaginavam que fosse passar. Quem sabe que nós seremos aí, estamos na fila e não sabemos. Então nós não podemos nos apavorar, nós não podemos nos atormentar com isso, mas nós temos que perceber e admitir isso, entender isso como um processo de educação, porque nós estamos passando nesse planeta para sairmos daqui melhores do que entramos. Eu tenho avisado isso lá em casa, eu tenho comentado isso em função do que nós estamos assistindo, presenciando aqui no Japão, na Austrália, em qualquer parte do planeta, no Chile, em diversas partes do planeta. Nós podemos ser surpreendidos e nós temos que ter uma consciência positiva a respeito disso. Primeiro, a certeza que não estamos abandonados. Nós somos filhos amados de Deus e todo processo material por que passarmos em termos de sofrimento, nós temos que admitir que estamos passando como espírito imortal e não como um espírito que será destruído no processo. Nós não seremos destruídos no processo. Uma família toda que foi soterrada e morreu, toda ela, a filhinha era muito amiga da minha neta, ia lá para casa, ficava com a gente, fim de semana, minha neta ia para a casa deles, a casa que foi soterrada na Cristina Ziede, minha neta dormiu, minhas netas chegaram a dormir lá. Poderia ter acontecido, como aconteceu com eles, poderia ter acontecido com qualquer um de vocês, com qualquer um de nós. E aí? Qual é a solução? Como nós vamos reagir? Nós temos que nos estar preparados para isso. Nos entendendo como alma imortal, admitindo a perfeição de Deus
e sabendo que nós estamos nesse mundo aqui habitado, como alunos nesse processo de reencarnação. Eu falo lá, se a gente desencarnar de repente, imagine uma tragédia aqui, outra no Rio, outra mais para baixo, e os nossos filhos, os nossos entes queridos, todos separados. Vocês pensaram, como é que vai ser? Na hora do desespero, na hora do sufoco, como é que você vai juntar o filho? Às vezes aqui na cidade mesmo, que aliás nós vamos tomar certos cuidados, e ontem nós já comentamos isso em reunião de diretoria, não é? Nós vamos nesse processo de chuvas fortes, a partir de dezembro, novembro, dezembro, nós vamos começar a fazer um trato com vocês. Quando as previsões estiverem forçando demais, que as chuvas estão intensas e fortes, nós vamos suspender as reuniões para evitar que a gente seja atraído para complicar mais o centro da cidade ou o retorno para casa e tal, em circunstâncias de que as chuvas poderão se agravar. Porque imaginem, todo mundo fora de casa, espalhado, e o temporal bate, o rio enche, a inundação vem lá de cima, vem de lá, você com o carro no meio da avenida, congestionamento, todo mundo embolado, querendo ir para algum lugar, vem de repente aí numa notícia de que rebentou uma represa, lembra? Hoje a gente ri disso, né? Mas entupiu lá em cima e agora soltou o desentupimento, desentupiu. É um desespero. Nós temos que estar preparados. Nós temos que pensar nisso, para treinar a respeito disso. Nós não podemos ficar tola e bobamente esperando as coisas acontecerem. Faz parte da nossa reencarnação, faz parte do nosso processo de aprendizado lidar com essas coisas. Eu lembro que quando surgiu o boato da represa que explodiu, eu estava descendo na minha casa, na escada, e aquele desespero, todo mundo correndo a rua da minha casa, cheia de gente, igual formiga. Eu moro perto do viaduto ali para cima, o pessoal subindo pelo viaduto, igual formiga, correndo, todo mundo correndo, porque vinha aí, arrebentou uma represa. Eu aí estava descendo a escada, eu pensei, aí me caiu a ficha, eu falei, represa em Friburgo, da onde? Como é que pode vir água aqui? Jamais. Tinha que ir uma Baía de Guanabara, mais ou menos, ou metade de uma Baía de Guanabara, para arrebentar e vir e subir água. O povo correndo, subindo. Ainda passaram os conhecidos, um pessoal que mora ali perto, ali no Paissandu. Passaram lá, eu estava na sacada, meu pessoal, todo mundo, a gente todo preocupado. Olha, sai daí, vamos lá para cima. Todo mundo queria ir para o sanatório. Ir lá para o Morro do Pio, lá em cima, na casa do velho marinheiro, que todo mundo queria subir. Para água da onde? Água da onde? Não tinha água para isso. Eu até levei esse assunto para a televisão falando no Deus do boato. As igrejas fazem o Deus do boato, que assusta as pessoas e não deixa que elas parem para pensar. Quando elas param para pensar, falam, peraí, Deus mandando matar? Deus se vingando? Deus vai me condenar? Deus não vai dar chance da alma imortal ser perfeita? Como? Por quê? Então nós ficamos no Deus do boato. Como nós nos atormentamos com o boato da represa que estourou. Mas nós temos, isso é um treinamento. Você vem aqui e pergunta, por que os flagelos destruidores? Eles para fazer vocês acelerarem na evolução, andarem mais rápido, progredirem em dias ou meses, aquilo que levariam anos, meses, séculos para progredir. Então acelera o processo. É claro que acelera. E nós que estamos no processo, temos que pensar nisso. Evitar problemas. Não fique naquela, se tiver que morrer, eu vou morrer. Sim, mas se você não tiver os cuidados que aí compete a você, você vai morrer antes. Aí é negligência sua. Aí você vai responder por isso. Então nós todos temos que nos acautelar e aprender a viver no mundo, sem querer conquistar e ser dono do mundo. O flagelo destruidor, a tragédia de Friburgo, do dia 11 e 12, nos mostrou bem isso. Muita gente foi dormir rica no dia 11 e acordou pobre no dia 12. Tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo de quê? Materialmente falando. Mas não perdeu da alma, não perdeu de si. Continuou sendo, continuou existindo. Nós continuaremos existindo em qualquer circunstância.
Não adianta se suicidar, porque você vai continuar existindo. O problema não está no corpo, o problema está na alma. O problema não está no lugar que nós estamos do planeta. Está em nós nos conhecermos e onde quer que estejamos no planeta, nós procurarmos habilidades, conhecimento, sentimento melhorado. Não adianta você conhecer física, química, astronomia, conhecer tudo e não se conhecer. Eu tive um amigo que era filósofo, professor de filosofia, ele era sociólogo, era um homem muito instruído, muito culto. As conversas dele, em cada conversa de 10, 15 minutos, ele citava 3, 4 filósofos, 3, 4 sociólogos, pesquisadores, ele tinha uma cultura enorme. Mas ele não sabia lidar com os problemas mais simples da vida dele. Ele tinha tantos tormentos, ele tinha tantos transtornos, ele se desesperava tanto, porque ele não se conhecia. Ele tinha informações, mas não conseguia lidar com aquilo consigo mesmo. É uma grande dificuldade essa. Eu tenho certeza que vocês devam ter, porque eu também tenho, uma dificuldade em lidar com aquilo que a gente já sabe que tem que resolver, que tem que superar. Foi como eu disse aí um pouco atrás, é como emagrecer e a gente acaba engordando de novo. Você sabe que tem que perdoar. Você perdoa daqui e dali, mas dali a pouco você vai ver, você já está com 2 ou 3 desagrados na vida. Você já está meio invocado com um fulano ou com uma situação daqui, uma situação dali. É normal isso. Isso é normal. Nós não somos condenados por isso. Isso é normal. Mas o que nós temos que ter é o bom senso e estarmos sempre alerta para nós detectarmos isso em nós mesmos. Ninguém vai ser salvo por religião. Ninguém vai ser salvo pelo dinheiro que conseguiu. Nós vamos ser salvos da própria ignorância à medida que nós vamos nos autoconhecendo. E é difícil lidar com a gente mesmo. Eu testo isso em mim mesmo. Eu estou sempre procurando testar, porque é o que eu estou aprendendo. Mas é difícil lidar. Esse eu, e vocês podem falar a mesma coisa para vocês, esse eu é complicado e é forte. Ele luta contra a gente, contra aquilo que a gente fala, contra as teorias que a gente tem na cabeça, contra aquilo que a gente conhece. Esse eu é muito forte. E ele luta e normalmente ele vence. Quantas vezes você é obrigado a brigar consigo mesmo, falando, não, eu perdoei, eu não vou mais olhar com maus olhos para aquela pessoa, eu não vou mais desejar essas coisas ao contrário para aquela determinada situação. É difícil. Aí você tem que brigar com você mesmo. Não, eu perdoei, eu não vou pensar assim. Aí faz uma prece para aquela situação ou para aquele indivíduo que você não gosta, faz uma prece, se obriga. A gente se humilha a si próprio. E é difícil isso. Isso é difícil. Mas é isso que tem valor. É isso que faz com que o Espiritismo, mesmo não tendo 1% da população, tenha conteúdo para resolver o problema da humanidade. Uma religião, uma doutrina que ensina desta forma, confirma a existência de Deus, confirma a nossa imortalidade, a nossa indestrutibilidade, confirma o nosso objetivo como sendo a perfeição e nos mostra o mecanismo da reencarnação para que a alma imortal em vários mundos se desenvolva para ser perfeita. É a regra para o universo. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Observem bem isso. Guardem esses princípios básicos. Está faltando o 5º aqui, que é a comunicabilidade dos espíritos, que é a internet universal. Comunicabilidade dos espíritos é a internet universal, assim como a gente se comunica já com a maior facilidade em qualquer parte do planeta que a gente esteja. Você imagina, nós atrasados como somos, uma civilização do jeito que é a nossa, nós já conseguimos essa tecnologia. Imagine o universo, não há limite para a comunicação dos espíritos em quaisquer partes de quaisquer universos. Então, nós espíritas temos que conhecer esses princípios, temos que meditar bastante sobre eles. A finalidade disso tudo, a finalidade, como eu disse, de todo esse conhecimento é a perfeição. E essa perfeição
só pode ser conquistada por cada um. Ninguém pode conquistar para os outros, como nós não podemos emagrecer para o semelhante, emagrecer para o vizinho. Então, esse conhecimento é indispensável para nós espíritas continuarmos desenvolvendo o nosso conhecimento a respeito da vida. Kardec perguntou aqui para os espíritos, a alma que não atingiu a perfeição durante uma vida corpórea, como ela acaba de depurar-se? A pergunta, olha a lógica da pergunta e olha a lógica da resposta, submetendo-se à prova de uma nova existência. Insistentemente, nossos irmãos que não aceitam, porque engessaram e congelaram aquilo que puseram na cachola, que puseram na cabeça, eles insistem em que a reencarnação é uma invenção dos espíritas, é um ardil de Satanás. Muitas vezes já me disseram, pastores já me disseram isso. Não, isso que você prega aí que tem uma certa lógica, já falaram até isso comigo, pastor, isso que você prega aí que tem uma certa lógica é artimanha de Satanás, é artimanha do diabo. Cansamos de ouvir aí, de ver, né, nos programas de televisão, quando os pastores principalmente falam, cuidado com essas filosofias, com essas blá blá blá, estranho, que iludem, que são fantasiosos. Não são fantasiosos. Isso não é artimanha de Satanás, porque isso não está nos prometendo salvação nenhuma. Isso só está nos esclarecendo para nós não ficarmos perdendo a vida aqui, como você pode passar na rua e olhar. Faz uma avaliação da humanidade. De um modo geral, o pensamento é ir para casa rápido ou para ir estudar, o que é nobre, não é? Mas com a intenção de ganhar dinheiro, ser famoso e poderoso. Nós entramos aqui com esses preconceitos já engessados. A nossa formação já está enlatada. Tudo que falam o contrário. Teve uma candidata agora, uma pré-candidata, parece que do Partido Republicano nos Estados Unidos, que a presidência dos Estados Unidos já está confrontando com Barack Obama a respeito. Ela fez uma previsão, ela fez uma pregação que consideraram aquilo um absurdo, consideraram ridícula, esdrúxula, porque ela disse o seguinte, que, em outras palavras, mais ou menos, foi o seguinte, que as dificuldades fazem a melhora das pessoas e as facilidades recrudescem as injustiças e as desigualdades. E o pessoal não gostou disso, porque num país capitalista, onde o consumo é a primeira obrigação de qualquer cidadão, eles não gostaram disso e acharam isso ridículo, acharam isso bizarro. Mas ela teve uma excelente votação, uma excelente prévia nas consultas, nas pesquisas que estavam sendo feitas, porque o pessoal já começa a pensar um pouco diferente do engessamento de que o homem bem-sucedido é o homem que consegue ganhar muito dinheiro, é o homem que consegue ser rico, ser poderoso. Quando o bem-sucedido, na realidade, é o homem que se conhece, se domina, se refreia e consegue viver a vida aprendendo, principalmente desenvolvendo sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de respeito, de carinho, de participação social, de convivência fraterna e amiga com um número cada vez maior de pessoas. Esses são, para Deus, esses são, para a regra da vida, os verdadeiramente bem-sucedidos, e não os que estão aí vivendo simplesmente sendo iludidos e trapaceados pelo fluxo de concepção planetária, num planeta subdesenvolvido como esse, para continuarem do jeito que entraram, vão sair. Aliás, não vão sair, vão ficar nas imediações, vão ficar na psicosfera, vão ficar na atmosfera da Terra, esperando a oportunidade de voltar a reencarnar aqui. Porque não pensem vocês que está cheio assim de espíritos superiores querendo vir reencarnar aqui. Não. Espírito superior vai para o mundo superior. Espírito superior é menos material, é menos bruto, é menos grosseiro. E o planeta Terra é um planeta bruto, grosseiro, rochoso, extremamente concentrado, extremamente pesado. Então, isso aqui é uma morada, é uma escola para espíritos, Rita, como nós. Para espírito que precisa passar por essas dificuldades, para espíritos que precisam enfrentar catástrofes, calamidades, para serem sacudidos e balançados
e mudarmos a nossa maneira de pensar e de agir. Então não nos iludamos de que o Espiritismo é uma religião pequena, porque se ela fosse uma religião grande, ela seria desacreditável ou desacreditada, porque quanto maior a religião, mais responsável é por tudo que não dá certo. E o planeta é um planeta movido à injustiça. E não pensem que a coisa lá para o Oriente está melhor do que aqui para o Ocidente, porque não está. O fanatismo, o desequilíbrio, o transtorno, a própria corrupção, como nós estamos vendo na Índia, as revoltas na Inglaterra, as revoltas no Chile, países dos mais diversificados em termos de cultura, em termos de poder e de riqueza, não estão se ajustando e se entendendo por falta dessa lógica do entendimento de Deus e do entendimento de o porquê nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? De onde viemos? O que estamos aqui fazendo? E para onde nós vamos? Então, queridos, a doutrina espírita não filia vocês e a mim para nós pagarmos a uma organização, para essa organização ser poderosa e fazer a gerência do planeta. Não. Volto a lembrar o pastor que disse lá, está no jornal, com o título O Pastor Herege: Deus nos livre de um governo evangélico. Por quê? Porque o evangelho não é bom? É bom, mas as pessoas que dominaram e que se assenhoraram e que utilizam o título e o rótulo vão fazer tudo o contrário do que realmente manda o Evangelho. É o que todos estão fazendo de um modo geral, usando o nome de cristão, usando o nome de Jesus e usando o nome de Deus para fazerem tudo aquilo que não deve. Faz parte do nosso processo? Faz parte do nosso processo. Mas nós não estamos aí para assistir isso e participar disso. Nós temos que ser diferentes. Nós podemos, como eu disse, não voltar mais aqui. Mas levem essa notícia, estudem isso. Vamos aprender o que está aqui e nós vamos realmente ter sustentação e elementos de convencimento para nós fazermos um trabalho legal. Por isso eu penso, o que eu vou falar para essa gente? Vocês já sabem tudo isso. Olha o silêncio, viu? Olha o silêncio. Se vocês não sabem, vocês também não contestam. Por que não reagem? Hein? Nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Prestem bem atenção. Olha o que está dizendo a doutrina espírita. Olha o que mostra a doutrina espírita a respeito do universo. Isso é um extrato da nossa existência, da existência do universo. Olha, se posicione, se localize nisso. E comece a ser senhor da sua vida. Senhor de si mesmo. Senhor e senhora de si mesmo. Façam o que acham que devam fazer. Sempre avaliando o melhor e o pior. Façam sempre o melhor. E se desapeguem do mundo. Se desapeguem do mundo. Porque de repente nós vamos ter que deixá-lo. E nós não somos dele. Os nossos entes queridos que aqui estão, eles estão mais separados pela vida do que pela morte. Quando nós encarnamos, nós nos separamos mais do que quando nós desencarnamos. A morte nos une, a vida nos separa. Porque imaginem quantos amigos, parentes, amados vocês têm e que não estão aqui agora. Não estão junto com vocês, não estão junto comigo. A quantidade é muito maior. As estatísticas mostram que existem 5 pessoas mais ligadas a cada um de nós, para as quais, Luiz Felipe, nós podemos emprestar dinheiro, avalizar o aluguel, nós podemos pedir dinheiro. No máximo 5 pessoas, é a média. Ninguém tem mais do que isso, não. E depois, se você for analisar, você não tem mais do que 30 contatos. Mas se nós somos espíritos milenares, imagina quantos entes queridos e amados nós temos pelo universo. Para trás, pelos milênios atrás. Uma quantidade enorme, é a nossa verdadeira família. Quando nós desencarnamos, nós nos separamos. Um reencarna no Oriente, outro no Ocidente, um aqui, outro aqui, um no mesmo país, mas um no Norte, outro no Sul, um no Leste, outro no Oeste, e cada um está fazendo o seu processo, angariando novos entes queridos e desenvolvendo o seu processo. Para quando desencarnarmos, nós íamos fazendo a verdadeira família do amor, da fraternidade, da solidariedade. Nós só nos juntaremos depois de mortos, nos corpos, pelo nosso verdadeiro amor, verdadeiro carinho.
verdadeira fraternidade. E não por estarmos juntos numa mesma família biológica. Podemos estar juntos na mesma família biológica e não temos afinidade nenhuma, mas estarmos assim para desenvolver essas afinidades. Às vezes conseguimos com 1 ou 2 ou 3 ou 10 e não conseguimos com mais. É progresso, é sucesso. Mas a nossa verdadeira irmandade, a nossa verdadeira querência, o nosso verdadeiro amor, ele está pelo Espírito. E ele vai se ampliando e vai se reencontrando todas as vezes que nós saímos daqui. Então, a nossa estadia aqui, Luiz, é passageira, é muito passageira. Os Espíritos falam aqui para Kardec que um século para a espiritualidade é um relâmpago. Como nós não vivemos nem 100 anos, nós vivemos menos do que 100 anos, vejam, a nossa passagem é muito rápida pela Terra. E o nosso reencontro com os entes queridos é uma constante, permanente. Nós nos reabastecemos, somos novamente reciclados, reinstruídos e voltamos para cá novamente. E vamos continuar o processo. Até podemos sair daqui e irmos com os nossos entes queridos, que também passarem em suas séries, para outros mundos melhores. E assim nós vamos ampliando e ampliando a nossa família espiritual, a nossa família eterna e verdadeira, que é aquela que se une, se aproxima pelas tendências semelhantes, pelas vontades semelhantes, pelos ideais semelhantes. Como, infelizmente, as pessoas se aproximam pelo Flamengo, por exemplo, né? Ou o glorioso Vasco da Gama, que é uma virtude. Mas o pessoal vai assistir um jogo, então tem Vasco e Flamengo. A turma do Vasco de Friburgo vai se juntar com a turma do Vasco do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, de Niterói, de tudo quanto é lugar. A do Flamengo também, de tudo quanto é lugar. Chegou lá, entrou no Maracanã, num grande estádio, a metade está irmanada. Não se conhecem, nunca se viram. A hora que o time daquela metade fizer um gol, eles se abraçam e se beijam. E ninguém repara, ninguém chama aquilo de uma atitude abominável. Não, não. É a solidariedade, é a vontade idêntica, é a união, é o ideal, o mesmo. Vejam, em espírito é assim que funciona. Você vai ter os seus amados e os seus entes queridos pelo que você conquistou de virtude, ou de defeitos. Porque se você está cheio de defeitos, você vai se irmanar com uma multidão de espíritos cheios daqueles defeitos. A solidariedade, ela pode ser no bem ou no mal. E vai formar a família e vai formar os grupamentos no bem ou no mal. Os grupamentos que se formam em torno da Terra são mais maldosos e negativos do que positivos. Porque a Terra é um planeta inferior ainda. Mas em outros mundos, o aglomerado espiritual ao redor desses mundos é superior. E se irmanam pelas virtudes, pelo bem. Então nós devemos, mesmo num planeta inferior como esse, estarmos atentos para fazermos a nossa parte. Podemos morrer anônimos, não tem a menor importância isso. Nós vamos morrer anônimo para a sociedade, mas não vamos ser anônimo para o universo, para os verdadeiros ideais da evolução, que estão nos aguardando. Nós podemos, e os Espíritos dizem isso aqui para Kardec, muitos missionários passam por aqui com uma missão tão restrita e às vezes cumprem essa missão muito bem, galhardamente, e vão embora anonimamente. Foi quando uma comunicação de Júpiter, de espíritos que se disseram estar encarnados em Júpiter, que é um planeta gasoso do sistema solar, eles disseram que estavam lá e perguntaram para Kardec, para os espíritos, mas como? Se eles saíram da Terra direto para lá? Sim, sim. Podem estar na Terra muito mais avançados e em condições de irem para mundos melhores e terem sido anônimos aqui, porque as suas tarefas e as suas missões não foram missões e tarefas de um reflexo planetário, um reflexo mundial. Foi algo que nós podemos estar fazendo nas nossas casas. Todos nós somos missionários. Todos nós temos um bem a cumprir em favor próprio dos semelhantes. E por que não fazemos? Temos as dificuldades, sim. Você está gordo e sabe que para emagrecer você não pode continuar comendo pizza, macarronada, pastéis, sorvetes, etc, etc. Refrigerante, você sabe. Mas é difícil. É difícil. Mas aí é um problema pessoal seu. Você pode resolver isso.
E quando você resolve, você vê os resultados. Você começa a ficar magrinho, começa a ficar com saúde, a saúde melhora tudo, melhora a diabetes, melhora o colesterol, melhora tudo começa a melhorar. Por quê? Por um esforço seu. Não precisou a igreja te vigiar, o centro te vigiar. Foi um esforço pessoal, um esforço seu. Então, num mundo como esse, nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos desiludir. Nós não podemos nos desencantar. Nós temos que fazer a nossa parte. Seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, seja no bairro, seja em qualquer lugar, nós temos que fazer a nossa parte. Sempre sabendo que nós vamos estar sempre com limitações de entendimento. Os Espíritos também estão sempre dizendo aqui, nem tudo está ao alcance da nossa compreensão aqui no planeta Terra. Nós não podemos ficar descrentes porque nós não conseguimos entender. Uma coisa é certa, entendendo ou não entendendo, nós temos que nos conhecer e nos dominar para o bem. Não deixar que nós façamos mal. Não deixar que a gente tenha tendências para o negativo e puxar para que a gente tenha tendências para o positivo. E isso é o que nós temos que fazer. Acreditemos e conheçamos isso que está aqui ou não. Volto a lembrar, para encerrar, uma coisa que torna o Espiritismo cada vez mais simpático. E eu gosto sempre de falar, principalmente quando eu falo lá fora, para quem não é espírita, para que as pessoas entendam e percebam que o Espiritismo é uma doutrina diferente. Não é mais uma religião, é uma doutrina capaz de solucionar o problema da Terra e de qualquer parte do universo. Quando ele esclarece que nós, mesmo conhecendo tudo isso, se não fizermos esse trabalho pessoal, não vai adiantar muito. Nós vamos saber que a pizza engorda, que a macarronada engorda, que o refrigerante engorda, mas nós vamos continuar comendo pizza, macarronada e tomando refrigerante, mesmo sabendo. Agora, mesmo quem não sabe que isso engorda, mas evita, porque percebe que isso não é muito positivo, ele vai emagrecer e vai ter uma saúde perfeita. É assim com o espírito. É a saúde do corpo e a saúde da alma. É assim com o espírito. Nossos irmãos testemunha de Jeová, por exemplo, que negam isso aqui, que não acreditam, só acreditam aqui e aqui, e lá, céu e inferno. Não entendem, não sabem nada a respeito disso. Mas tem muitos entre eles que estão na nossa frente, porque conseguiram se dominar, conseguem se conhecer, conseguem ser simples, conseguem ser humildes, conseguem ser solidários, fraternos. E é isso, como diz os Espíritos aqui, que importa para Deus. É isso que interessa para as nossas vidas. Então vocês não estão aqui simplesmente para a gente sair com mais uma teoria na cabeça. Nós não estamos aqui para ser associado e pagar o centro. Não, o Espiritismo é livre. Vocês podem ir para casa e nunca mais voltar aqui. Mas pensem, se quiserem pensar nisso, vocês vão pensar e vão ver que isso influencia. Isso é bom, isso nos ajuda. Isso são duas muletas para quem está com as pernas bambas do jeito que nós estamos na Terra, no planeta inferior. São duas muletas fortes para nós nos agarrarmos com esse conhecimento e começarmos a romper na vida, começarmos a sair das nossas estagnações, das nossas frustrações e dos nossos problemas, fazendo os nossos deveres de casa. Prestem atenção nisso, reflitam sobre isso. Nós somos todos livres. Devemos analisar, pesquisar, escutem o que falam os outros, frequentem outros centros, se vocês tiverem oportunidade, visitem, ouçam, analisem, pensem e tomem suas posições perante Deus, sem medo de Deus. Nós não temos que ser tementes a Deus, nós temos que entender Deus, e quem entende Deus não teme Deus nunca. Então é nós e Deus, Deus e nós. Nós não precisamos de intermediário, nós e Deus, Deus e nós. E a gente fazendo a nossa parte dentro das nossas possibilidades. Os espíritos protetores ajudam? Claro que ajudam, mas ajudam se nós tomarmos a iniciativa, ajudam se nós fizermos a nossa parte. Ninguém consegue ser ajudado sem querer ser ajudado. As pessoas que são viciados em alguma coisa, a primeira coisa que eles têm que fazer para poderem melhorar, ser ajudado, é querer ser ajudado. É o que o Alcoólicos Anônimos faz. Você tem que ter a vontade, você tem que querer.
Você querendo, aí você tem ajuda. Assim funciona com nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda. Nós temos que querer. Nós querendo, fazemos a nossa parte, que eles fazem a deles. Eles começam a nos estimular, a nos dar forças, a nos dar mais firmeza para nós vencermos na vida.